Bom, nessa aula a gente vai estar falando sobre as camadas de protocolo e seus modelos de serviço, a parte de redes sob ameaça e também um pouco da história das redes de computadores e da internet. Camadas de protocolo e seus modelos de serviço. A gente já viu anteriormente diversas situações lá, onde eu comentei sobre protocolo, sobre os serviços, coisas assim. Mas assim, quando a gente fala sobre a internet, a gente viu que é um sistema muito complexo. Tem um monte de informação, um monte de componentes para que isso consiga fazer funcionar. Então, tem inúmeros componentes, por exemplo, tem os hosts, roteadores, links diversificados, aplicações. A gente tem a parte de protocolos, hardwares e softwares. Então, um monte de coisa. Então, dada essa enorme complexidade, como é que a gente consegue organizar, né, essa estrutura, essa arquitetura da internet? A gente pode pegar como um exemplo a ideia de uma viagem de avião, onde eu vou ter que pegar, né, para estar fazendo essa viagem. Então eu vou lá, compro o ticket, né, a passagem, eu vou despachar a bagagem, vou até o portão de embarque, né, embarco no avião, o avião vai lá, tem que sair, né, do aeroporto, faz aquele roteamento, todo o roteamento ali, né, de saber que rota que ele vai mudando, vai passando por quais cidades e coisas assim, até que chega no destino, e aí ele vai fazer todo aquele roteamento, né, aquela rota para chegar na onde ele vai parar, né, então ele fez o pouso, tudo certinho, aí a gente sai no portão, né, de saída lá, pega a bagagem, né, e tá com o ticket tudo certinho. Então isso daí seria uma simulação, né, da ideia da viagem do avião. Então o que a gente tem? A gente tem função referente à passagem, né, em cada ponta. A gente também tem a função da bagagem para os passageiros que apresentaram aquele bilhete, né, em um portão de embarque e os que já apresentaram o ticket e despacharam as malas. Então a gente tem coisas diferentes. Então, se a gente pensar nisso daí, a gente tem funcionalidades, né, na horizontal. Como assim? Então, a gente tem lá, por exemplo, né, pensando aqui no modelo simplificado, se a gente olhar aqui, né, a gente tem na horizontal, notem que a gente tem o ticket aqui, do outro lado também a bagagem, né, o portão de embarque, coisas assim. Então a gente tem essa funcionalidade ali, né, pensando nessa parte de linha aérea. Então, se a gente pensar nisso daí, a gente tem uma camada aqui falando sobre serviços de passagens, né, aqui a parte de bagagem e assim por diante. Então a gente consegue ver essa divisão. Então, se a gente pensar nisso daí, e foi dividido em funcionalidades, né, cada camada ali. Então, provendo uma estrutura com qual a gente vai poder discutir essa viagem aérea. Nota que cada camada ela é combinada com as que estão abaixo, implementando alguma funcionalidade do serviço que está sendo prestado. Então, cada camada provê o serviço e utiliza o serviço da camada imediatamente inferior. Então, uma arquitetura de camadas vai permitir discutir uma parcela específica e bem definida de um sistema grande, complexo, né? Então fica mais fácil. Então essa simplificação fornece modularidade, tornando mais fácil modificar a execução do serviço prestado por aquela camada. Então fica mais simples. Então, se a gente pensar em uma camada de protocolo, pode ser executada em software, em hardware ou em uma combinação dos dois. Então, o sistema de camadas de protocolos tem vantagens conceituais e estruturais. A divisão de camadas proporciona um modo estruturado para a gente poder discutir esses componentes desse nosso sistema. Então, a modularidade vai facilitar a atualização dos componentes do sistema. Então, isso vai ajudar. Se a gente pensar em termos de serviços, então estamos interessados no serviço que uma camada oferece para a camada acima. Então a gente tem um modelo de serviço ali. Então, pensando em cada camada, a gente teria, né, que prover seu serviço executando certas ações dentro dela e utilizar os serviços da camada que está abaixo dela. Então a gente teria isso daí. Com isso, a gente teria uma pilha de protocolos, né? No caso da internet, ele é formada por 5 camadas. Seria a camada física, de enlace, camada de rede, de transporte de aplicação. Mas o que são essas coisas que eu estou falando aí? A camada de aplicação, né,
pensando naquele modelo do avião lá, então a gente teria um bloquinho daquele onde eu tenho a camada de aplicação que vão ter as aplicações de rede e seus protocolos, né? É onde vai pegar aquela mensagem e tornar ela um pacote para se transmitindo, como a gente tinha falado anteriormente daquelas transmissões de pacotes. Na camada de transporte, já seria o que? Ele vai pegar essa mensagem, esse pacote, né, da aplicação e vai transmitir. Então é aí que ele vai pegar agora, sair do pacote e vai virar um segmento. Então ele vai mandar do cliente para o servidor isso daí, ele vai transportar. E aí tem dois tipos, né, dois protocolos de transporte da internet que vocês provavelmente já ouviram falar. Um deles é o TCP. Então muita gente fala, o que você está usando? TCP e IP. Acho que é um negócio só, não, são duas coisas. TCP é um protocolo, IP é outro protocolo. E a gente vai ver que são protocolos de camadas diferentes, com finalidades diferentes. Então isso daí que vai acabar mudando de um protocolo para o outro, não é simplesmente, é um protocolo e funcionou e deu certo, acabou. Então a gente tem lá o TCP, que é orientado à conexão, e o DP são serviços não orientados à conexão. Nós vamos ver em detalhes isso daí, não precisa se preocupar, desesperar o que é esses negócios que eu não estou entendendo tudo, mas a ideia é a gente entender das camadas. A camada de rede da internet é responsável por movimentar de um hospedeiro para o outro os pacotes da camada de rede, conhecidos agora como datagrama. Então o IP é um dos protocolos que a gente vai ter para trabalhar esse esqueminha aí. E protocolos de roteamento, que é aquilo que a gente tinha conversado lá, de como que ele vai definir as rotas. Na camada de enlace é uma camada em especial, em que cada nó, a camada de rede passa o datagrama para essa camada de enlace, que vai entregar ao longo da rota ao nó seguinte. Então ele pega aquele datagrama e vai passando para outro, né? Então por isso que aparece ali Ethernet, Wi-Fi, PPP, então a gente já está chegando mais na parte física. E a camada física realmente é aquela que vai movimentar os bits, né, dentro dos quadros de um nó para o nó seguinte. Então ele vai transmitindo lá, é o meio físico mesmo. Mas de onde surgiram essas camadas? Isso daí surgiu de um modelo chamado OSI. Então tomou forma quando os protocolos iriam se tornar protocolos de internet. E aí isso daí a gente está falando no desenvolvimento de 1970. Então é algo bem mais antigo ali. E inicialmente ele era composto de 7 camadas. O modelo OSI são 7 camadas. Então a gente tem aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e físico. Para funcionar na internet, algumas dessas camadas acabaram se fundindo ali, né? Então, apresentação e sessão, transporte e rede. Então, a gente conseguiu, né, na hora de colocar isso daí para funcionar, eles foram fundidas algumas coisas. Tudo bem, como é que eu faço para juntar essas camadas? Como é que esse negócio vai funcionar? Já que uma tem que usar a informação de outra, coisas assim. Para isso, a gente usa um negócio chamado encapsulamento. A ideia do encapsulamento é pegar uma mensagem da camada de aplicação, né, da onde eu vou estar passando, então a máquina que vai transmitir, e ele vai passar para a camada de baixo. Então ele vai pegar a mensagem mais a informação do cabeçalho. Então eu vou ter cabeçalho mais a parte útil e assim por diante. Então a mensagem da camada de aplicação e as informações do cabeçalho vão constituir um segmento e assim por diante vai se encapsulando. Pensando como se fosse uma cápsula de um comprimido. Então eu vou pegar lá, colocar as coisas que eu preciso, né, meus produtos dentro daquela cápsula e aí tudo vai ficar dentro daquilo lá. E eu pego essa cápsula que eu gerei, coloco dentro de uma outra embalagem. E aí eu coloco dentro da caixinha do remédio, que eu coloco, entendeu? Então eu vou colocando, encapsulando todo mundo. Para a gente ter uma noção mais visual disso, a gente pode pensar assim. Então eu tenho aqui, né, lembra muito aquela história do avião, né? Então eu tenho aqui minha origem e meu destino. Então ele vai ter a camada de aplicação, de transporte, de rede, a camada de enlace e a camada física. Por todos esses, tá vendo? Os dois lados são iguais, porque não me interessa. Isso daí é o protocolo que eu vou estar trabalhando da internet para ele poder se comunicar. Então, para cada uma dessas camadas, então no caso da camada de aplicação, o que ele vai fazer? Ele vai ter a mensagem. Então ele vem lá, a mensagem seria o conteúdo lá que a aplicação está gerando, e aí ele vai pegar e passar isso daí para a camada de transporte, que é a camada que está embaixo. O que a camada de transporte vai fazer? Ela vai pegar a mensagem e colocar o cabeçalho da parte de transporte, das informações que ela precisa colocar. Então isso daqui, ó, já virou
eu comecei a fazer o encapsulamento. Eu peguei aquela mensagem original e coloquei mais alguma coisa ali. Então, eu vou começar a fazer essa ideia de ir colocando informações. Então, o que ele vai fazer nessa camada? Ele vai encapsular as mensagens, né, da camada de aplicação e vai transportar colocando esse cabeçalho, né, criando agora não mais uma mensagem, e sim um segmento. Então, agora a gente já tem um segmento e eu tenho aquele cabeçalho HT, né, seria o header da transporte ali. Então, ele vai colocar isso daí. Passa para a camada de baixo. Então, agora ele pegou tudo isso daqui e colocou mais o cabeçalho da camada de rede, né? Então, eu vou pegar isso tudo e encapsulei. É como se eu pegasse essa informação da mensagem e colocasse dentro de uma cápsula com tudo isso. Agora, eu peguei essa informação toda e coloquei mais um cabeçalho. Então, eu estou encapsulando esse ponto e passando para as informações seguintes. No caso do encapsulamento, né, na camada de rede, ele vai fazer o quê? Então, ele coloca isso daí e cria um novo, né, conceito ali chamado de datagrama. Então, ele vai colocando mais informação que vai ser usada pelas próximas camadas. Já na camada de enlace que eu vou ter aqui, eu coloco mais um cabeçalho, né? Então está aqui, ó. Então eu tenho lá de cima a minha mensagem, cabeçalho da camada de transporte que já encapsulou, colocou o cabeçalho da camada de rede, colocou o cabeçalho da camada de enlace, tá? E vai assim por diante. Então, ele vai gerando novos aqui, nesse caso desse encapsulamento, agora ele criou um frame, né? E aí vai ser transferido pela camada física. Se a gente pensar que tem todas essas informações, ligando aquela ideia do avião, a gente vai ter algo assim. Então, eu vou encapsulando, coloco, chega, transmite, chega lá do outro lado, ele faz o contrário, como no avião. Eu vou pegar e desencapsular. Então, eu pego aqui, ele retira o cabeçalho da camada de enlace e analisa, passa para cima, tiro o cabeçalho da camada de rede, passo para cima, tiro o cabeçalho da camada de transporte, passo para a aplicação, que vai realmente utilizar essa mensagem que eu acabei gerando lá pela aplicação. Então, é isso que ele vai fazer, o encapsulamento. Então, ele vai encapsular colocando esses cabeçalhos para ser transmitido na rede por aquele monte de comutadores para saber por onde ele vai. Então, tudo isso daí vai ajudar a gente a trabalhar. Todas essas camadas nós vamos ver em detalhes durante o curso, então não precisa se desesperar agora, mas a ideia é saber que tem esse encapsulamento, como é que ele vai fazer isso daí. Para a gente ter uma visão fim a fim, né, então eu vou rodar ali, né, e a gente vai ver que vai passando o encapsulamento, vai passar pelo switch, vai passar pelo roteador, até chegar lá no nosso destino final. Bom, vocês viram aí que teve toda essa passagem, então só para a gente dar uma analisada, vocês viram nesse ponto que foi encapsulando aqui, chegou aqui ele já passou direto, né? Ele nem fez nada ali, você já viu que passou no switch, por quê? Ele só analisou a camada de link para saber realmente onde ele tinha que repassar para a camada física. No roteador, você viu que ele já passou por aqui, entrou no roteador, fez essa análise, colocou novamente o cabeçalho de rede, as coisas que precisava e encaminhou para cá, até que foi desencapsulando até chegar a mensagem no destino. Então, você viu que teve essa diferenciação ali quando transmitiu, então a gente foi encapsulando, colocando os cabeçalhos, passou por aqui, esses cabeçalhos ajudaram a definir qual rota que seria aqui, para até chegar no destino que a gente tinha comentado anteriormente.